Diferente da humanidade em outras épocas, nós existimos além do nosso corpo físico. Estamos aqui e na rede. Cada aspecto da nossa existência trafega também pelo fluxo digital. Nossas identidades, relacionamentos, nossas preferências, nossos defeitos e prazeres. A internet talvez nos conheça melhor do que nos conhecemos a nós mesmos. Sabendo disso, agora imagine. Imagine se alguém pudesse ter controle total da internet. Os brasileiros passam, em média, mais de 9 horas conectados por dia. Um mundo digital com fronteiras e regras ainda maleáveis, onde quem controla o fluxo de informações ganha poder substancial para controlar também o mundo físico. Mas se considerarmos que mesmo sem acessar a rede, continuamos existindo nela, com as nossas movimentações bancárias, registros médicos, nossos cadastros em serviços públicos e privados, o número de brasileiros conectados é de fato muito maior. Ao redor do mundo, governos e corporações tentam controlar a internet. No Brasil, a primeira tentativa mais contundente de controlar a internet foi a PL 84/99, do então senador mineiro Eduardo Azeredo. Nesse projeto de lei, além de medidas de censura, estava a obrigatoriedade de guardar todos os registros de navegação de todos os brasileiros por 3 anos. Por isso, foi apelidado de AI-5 digital. Após tramitar por quase 10 anos no Legislativo, a aprovação da Lei Azeredo finalmente apareceu como uma possibilidade concreta em 2009. Foi aí que começou a reação. Começa praticamente no Fórum Internacional de Software Livre, quando o então presidente Lula vê uma moçada abrir uma faixa dizendo assim: vete o AI-5 digital, presidente. E aí ele diz: eu não vou vetar porque não vai ser aprovado. E aí ele sugere ali no microfone aberto, na frente de inúmeros programadores, hackers e tal, que o então ministro da Justiça começasse a discutir um projeto alternativo. E aí o Tarso Genro, com a equipe dele, traz o pessoal da GV para fazer uma proposta inicial, mas a grande jogada foi abrir a discussão dessa proposta inicial para a prática colaborativa. Então, no site, que era do MINC, de Cultura Digital, começa as pessoas a trabalharem a proposta inicial. Foi um projeto construído pela sociedade, por vários ativistas, e aí ele vai para o Congresso Nacional. Quando ele chega no Congresso Nacional, é nomeada uma comissão especial, onde o Molon é o relator. Mas o que corria nos bastidores, né? É que o ministro da Comunicação da Dilma era muito influenciado pelo lobby aí das operadoras de telecom. E aí o que acontece? O Marco Civil tinha um grande opositor dentro do governo, que era o próprio ministro Paulo Bernardo. E em junho de 2013, aí tem as manifestações de rua e um pouco antes a denúncia de Snowden. Isso, a internet passa a existir para o governo, né? Seja pelas articulações que chamavam as pessoas para as ruas, seja pela espionagem massiva, que o Brasil era alvo, que o governo era alvo, né? De sua concepção à sua homologação, o Marco Civil tramitou com dificuldade nas casas legislativas. O lobby das operadoras e dos setores vigilantistas da sociedade brasileira foi personificado na figura de Eduardo Cunha. Cunha e seus aliados conseguiram modificar aspectos cruciais da proposta inicial do Marco Civil. Mesmo com suas limitações, o Marco Civil da internet foi visto pelo resto do mundo como o começo de algo revolucionário. Uma alternativa a propostas de controle que eram rejeitadas pelo público nos Estados Unidos e na Europa. No entanto, depois de sobreviver aos poderes executivo e legislativo, o Marco Civil passou a enfrentar um novo obstáculo: o poder judiciário.
muitas vezes o judiciário olha para essa lei naquela perspectiva, né? Justamente na perspectiva do que a lei quis enfrentar, que é a perspectiva de que a internet é um ambiente que serve à prática de crimes e, portanto, muitas vezes o judiciário, mesmo as forças, o Ministério Público e a polícia, ficam tentando entender lá do que podem tirar do Marco Civil para conseguir mais dados das pessoas, para conseguir tirar sites do ar e etc., num espírito que é justamente o contrário do que formulou, embasou essa lei. Então, o que a gente vê hoje, por exemplo, é a utilização do Marco Civil para tirar aplicativos do ar, como que aconteceu recentemente com o WhatsApp. Acho que o grande problema que a gente tem é que o Poder Judiciário brasileiro, primeiro, não conhece como a legislação funciona, não conhece como a internet funciona e tem dado interpretações equivocadas sobre o Marco Civil. Por exemplo, a gente vê juízes de primeira instância citando o Marco Civil da internet para fazer o bloqueio do WhatsApp, que é uma barbaridade, porque o único mecanismo que o Marco Civil da internet autoriza para fazer bloqueios de aplicações é justamente no sentido contrário do que está acontecendo com o WhatsApp. É quando você não respeita a privacidade do usuário, o Marco Civil prevê um bloqueio daquela aplicação. E o que a gente tem visto acontecer com frequência aqui no Brasil são os juízes usando o Marco Civil para autorizar o bloqueio de uma aplicação justamente porque ela não quer entregar dados dos usuários de maneira generalizada. Então, você tem uma dificuldade que a gente tem no Poder Judiciário que não é só para a agenda da internet, que é para várias agendas do campo progressista, de dificuldade de interpretação de lei ou de interpretações equivocadas da legislação. Acho que o trabalho que a gente tem que fazer tem que ser muito mais no sentido de formar o judiciário para entender como é que a internet funciona e como o Marco Civil pode ser bem aplicado, do que modificar o Marco Civil nesse momento. Além do judiciário, as operadoras de telecomunicações ignoram deliberadamente outro pilar fundamental da lei do Marco Civil: a neutralidade da rede. A neutralidade da rede é o princípio que garante a igualdade no tratamento de dados, independente da sua origem, formato e tamanho. Um obstáculo para a criação de pedágios digitais na forma de limite de franquia de pacotes. O Marco Civil já enfrentava um judiciário distanciado da pauta da liberdade na internet, um legislativo reacionário e operadoras de telecom que ignoram a lei. Mas a coisa ficou ainda pior com o impeachment de Dilma Rousseff. No fim de setembro de 2015, a situação do governo Dilma Rousseff já era crítica. Sem diálogo com o poder legislativo, Dilma não conseguia mais governar. Agora presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha era a figura mais poderosa da nossa República. É nesse contexto que Hildo Rocha, deputado do PMDB e aliado de Eduardo Cunha, propõe o impensável PL 215. Duas questões principais são relacionadas a esse PL. Uma é a liberdade do usuário de internet, rede social, quem gosta de escrever no seu perfil de Facebook. Essas pessoas, se um político vier se sentir incomodado por alguma dessas publicações, ela vai ser penalizada na rede, essa publicação vai ser removida sem nenhuma ordem judicial, ou seja, não vai passar por nenhum mecanismo de avaliação e julgamento de se aquela publicação ela realmente está ferindo a honra de uma pessoa, de um político ou não. Então essa é uma das questões relacionadas ao PL 215. A outra questão é o que a gente chama de direito ao esquecimento. É uma prática de se remover conteúdos na internet que dizem respeito a algum caso, algum crime, algum julgamento pelo qual essa pessoa tenha passado, sendo ela condenada ou não. Meses antes, havia sido criada uma CPI de cybercrimes. O relatório final da CPI de cybercrimes sugere um conjunto de projetos de lei que destruiriam o Marco Civil. São sugeridas leis que colocam pornografia infantil e terrorismo no mesmo patamar de pirataria ou ofensas na internet. A CPI dos crimes cibernéticos ela surgiu na Câmara dos Deputados num contexto já de disputa desse processo de tentativa de fragilização e de enfraquecimento do então governo Dilma. Naquele momento, várias CPIs estavam em fila para serem instauradas na Câmara e o PT, incrivelmente, propôs uma CPI para discutir violações de direitos humanos e pedofilia na internet. Era um motivo muito nobre, a gente sabe disso,
coletou as assinaturas para que essa CPI fosse instaurada, mas rapidamente essa CPI foi totalmente contaminada e controlada pelos setores vigilantistas e conservadores que já estavam operando com muito mais força do que a esquerda dentro da Câmara dos Deputados. Ninguém é a favor da pedofilia, ninguém é a favor do terrorismo. E aí, interesses econômicos ligados à indústria do copyright, né, da propriedade intelectual, aproveitaram essa porta aberta com essa CPI para colocar a rediscussão de interesses econômicos privados junto com questões criminais graves, porque não dá para você comparar a prática de crimes de pedofilia, terrorismo, tráfico de armas, com violação de direitos autorais. Nós já temos, com relação à pedofilia, por exemplo, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivos legais que criminalizam a prática do provedor da internet que, intimado oficialmente de uma ordem judicial, deixe de retirar o conteúdo do site. Já existe a pena de reclusão de 2 a 4 anos, né? Isso já está previsto na lei. A gente não precisaria rediscutir essa questão dentro do Marco Civil da Internet, que, como o próprio nome diz, é uma lei que estabelece direitos civis. Então a CPI, na verdade, ela nasce para discutir um tema super importante para a gente, que é a questão das violações de direitos humanos no ambiente digital, e ela passa a ser controlada por esses setores que hoje são os responsáveis por inúmeras tentativas que estão tramitando no Congresso de modificação do Marco Civil da Internet e de aprovação de uma série de projetos de lei que pretendem promover uma vigilância em massa e atacar a privacidade dos usuários. Tem algumas leis, né, como a que o Senado aprovou, que não é os 6 projetos nefastos, absurdos da CPI de cibercrimes. No Senado, veio um projeto de lei que permite que a Polícia Militar obtenha dados cadastrais de qualquer um de nós que tem conta na internet, sem ordem judicial. Agora, repare o absurdo. A Polícia Militar, ela não é uma polícia judiciária na nossa Constituição. Não cabe a ela investigar nada. Então, para que você vai dar acesso à Polícia Militar a dados cadastrais sem ordem judicial? Quer dizer, nós estamos vivendo um estado de exceção absurdo. Uma das coisas que isso vai exagerar, você já deve ter visto na cidade, principalmente se você é da periferia, que a Polícia Militar para um cidadão qualquer e pede para que ele entregue o celular e ela começa a pedir senha, olhar mensagens do WhatsApp, e-mail e tal. Isso é completamente ilegal, é completamente absurdo. Por quê? Porque para ele acessar a comunicação de qualquer pessoa, o policial precisa de uma ordem judicial, a não ser que ele esteja fazendo uma operação que é de flagrante, e não é o caso. Agora, vivemos um outro momento. Saímos da esperança por um marco regulatório criado para proteger direitos para um possível futuro onde a internet no Brasil se tornaria impraticável. Hoje, uma mudança na forma como ela funciona e nos princípios que a gente conseguiu garantir com o Marco Civil da Internet tem impactos não só para a agenda específica da internet, mas tem impacto para a democracia brasileira como um todo. E a resistência, por outro lado, pode ser feita pela rede. Porque muita gente que apoia esses deputados conservadores certamente não apoiariam as medidas que eles querem fazer com a internet. Muitas vezes também decisões que tratam de maneira rígida a regulação da rede têm relação com o fato de que essas autoridades não têm conhecimento da profundidade da complexidade da rede e dos efeitos em massa que as decisões delas podem ter, porque às vezes elas estão olhando para uma coisa específica sem conseguir prever o impacto que essa decisão delas pode ter para a massa de usuários da rede. A mudança no modo como a internet funciona hoje no Brasil vai te afetar. Vai afetar em relação a que páginas que você vai ter direito a acessar ou não no país, vai afetar a novos conteúdos que vão deixar de serem veiculados na rede e vai afetar, sim, a sua privacidade, porque você não precisa ser um militante, um ativista para que o seu direito à privacidade deva ser garantido. Então, acho que a luta nossa, ela
em defesa da internet, ela tá assim, bem no começo. A gente teve um retrocesso, a gente tinha avançado muito e agora a gente volta a ter que lutar em defesa de liberdades que a gente já tinha consolidado no Marco Civil. É isso que está acontecendo.